Abra sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 21, já colocaram aqui? Coloca para mim a partir do versículo 9. Quem quiser acompanhar aqui, quem quiser acompanhar, a gente vai acompanhar aqui na edição revista e corrigida, só para você saber, porque às vezes pode dar alguma diferença da sua Bíblia aí. Amém? Já está aqui? Vamos lá, eu vou ler o texto inteiro e depois eu vou dar os recados que Deus me ordenou. Diz assim, versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. 12. Porém, disse Deus a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu andando errante no deserto de Berseba. Consumida, 15, a gente vai ler até aqui, depois eu continuo, tá? 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Irmãos, o que acontece? Nós vivemos uma vida que na grande maioria, e eu não ponho isso como regra, mas se a gente for parar para pensar, na maioria das vidas das pessoas, nós vivemos momentos bons e momentos ruins. É ou não é? Tem gente que está me olhando estranho, mas vamos lá, eu vou continuar. Quem é que passa por momentos difíceis aqui? Sou só eu? Não. Essa mulher, esta Agar, ela viveu uma vida, creio eu, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas imagine você, um homem que queria um filho, que sai lá atrás, antes disso aqui, 24 anos atrás, ele tinha saído com uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus dizendo assim: Abrão, nem era Abraão, era Abrão, sai do meio da tua família, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele diz o seguinte: qual que é a promessa de Deus? Farei de ti uma grande nação. Então esse homem que sai com essa promessa, que tudo que ele queria era procriar, era ter uma nação grande, era ter filhos. Este homem, como o filho não vinha, para quem conhece a história vai ser repetitivo, mas é importante para quem não conhece. Esse filho, quando ele não vinha, a mulher teve uma ideia maravilhosa. A mulher chega para ele: ó, eu não consigo te dar um filho, então você pega a minha empregada e faz um filho com ela. E ele aceitou. Ele aceitou. Por isso que eu digo, né? Tem que ter sabedoria, né? Nem tudo que a mulher fala a gente tem que dar ouvido, irmão. Não, é verdade. Foi assim, lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele, como uma louca, você fala. Como uma louca. Mas Abraão ouviu. Ele ouviu,
aquela mulher concebeu um filho, nome do filho Ismael, e 14 anos depois, ele já tinha um outro filho, que é o Isaac, e ali está dando problema, E agora, a mulher que, na minha opinião, viveu uma vida boa, a mulher que, na minha opinião, como eu disse, a Bíblia não relata, mas ela deve ter vivido, ela era a mãe do filho de Abraão. Quem está entendendo? Agora, essa mulher está no deserto, colocando o seu filho debaixo de uma árvore, porque aquilo que ela tinha levado tinha acabado, a água tinha acabado. E é isso que eu quero falar com vocês. Eu vou pedir para a mídia colocar aqui o tema de hoje. Dá para colocar aí, meus irmãos? Quando o recurso acaba. Quando o recurso acaba. Quem aqui já ficou zerado? Faz assim pra gente. A gente está querendo levantar os dois pés aí. A pergunta, irmãos, é essa: o que você faz? O que normalmente, em regra, o que as pessoas fazem? E eu quero hoje que você deixe o Espírito Santo falar com você, porque o recurso nem sempre é financeiro, nem sempre é só financeiro, amém? Nós vamos ver isso. Às vezes, o recurso que está esgotando na sua vida é a fé. Às vezes, o recurso que está esgotando na sua vida é a paz. Se a gente for fazer uma pesquisa hoje, a doença que mais cresce no mundo, qual que é? Todo mundo sabe: depressão. Só que o versículo 16, voltando para a Bíblia, ele vai dar um exemplo do que a maioria das pessoas fazem, e a gente vai ver isso à luz da palavra de Deus. Olha só, versículo 16. Deixa eu achar aqui que eu me perdi. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a voz e chorou. Irmãos, é isso que normalmente acontece. Quando os recursos se esgotam, quando aquilo pelo que principalmente a pessoa se apega, quando aquilo acaba ou quando está acabando, a pessoa ela entra em desespero. Ela entra num processo aonde ela se fecha, ela se tranca e ela não consegue enxergar as saídas que estão por perto. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque na sequência, nós vamos ler, mas eu já vou adiantar para você. Na sequência, essa mulher vai ser visitada por um anjo, e o anjo vai abrir os olhos dela. A Bíblia não fala que não existia ali um poço, mas sim, quando ele abre os olhos dela, ela vê um poço. Eu vou falar para vocês uma experiência verdadeira e pessoal. Posso, igreja, dividir com vocês? Teve um momento da minha vida, dos vários que eu tive zerado, né? Que eu precisava fazer uma viagem. E nessa viagem eu tinha um bom dinheiro para receber. E eu estava tão zerado, eu nunca vou esquecer disso, é um testemunho que eu já dei em outras igrejas. Eu estava tão zerado que eu não tinha o dinheiro da viagem, da gasolina e do pedágio. Lá eu ia receber, mas eu não tinha. E eu me lembro, irmãos, que eu comecei a pedir emprestado para um e para outro, e pessoas que você não acredita, negou. Pessoas que falam: não é possível. Hoje eu entendo por que Deus permitiu, Deus influenciou, tenho certeza naquele momento, porque as pessoas negaram para mim. E eu fui aonde? Fui nos pés do Senhor. E quando a gente está
com o recurso de emocional esgotado, a gente é só, por quê, Senhor, por quê, por quê, por quê? E Deus falou assim para mim, abre seus olhos. Eu não entendi, ele falou de novo, abre os seus olhos. Aí eu parei de chorar, porque eu senti uma resposta de Deus, embora eu ainda não tinha captado toda a mensagem. Mas eu senti uma resposta de Deus, e eu enxuguei as lágrimas, sentei e falei comigo mesmo, peraí, tem solução. O que eu ia fazer mesmo? Receber. Eu tinha me humilhado para tanta gente, ninguém tinha me dado uma mixaria para chegar lá. Eu peguei o telefone e liguei para a pessoa que eu tinha para receber. Falei, você pode me adiantar X? Porque eu estou indo para aí a gente acerta o restante. O poço estava do meu lado. O poço estava do meu lado. E eu não atentei para aquilo. Porque as nossas emoções, elas te atrapalham. Precisam se entender. Mas isso que essa mulher está passando agora, é o que acontece. Quer ver? Vamos terminar o texto, irmãos? 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, amém? No qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus, 20, e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. 21, para terminar. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Se você pesquisar, você vai ver que nação grandiosa é a descendência de Ismael. Eu vejo aqui, irmãos, algo que eu gosto muito de falar, que Deus se move de duas maneiras, ou mais, mas duas principais. Deus se move por propósito e por misericórdia. Quando você segue o propósito de Deus, eu creio que você não depende da misericórdia, mas nós somos falhos, amém, irmãos? Posso dividir isso? Não? Amém. Quem divide comigo? Somos falhos, não somos? E quando nós falhamos, nos desviamos do propósito, não podemos nunca esquecer da misericórdia de Deus, amém? Lamentações vai dizer que as misericórdias de Deus é o motivo pelo qual não somos consumidos, e novas são a cada manhã, amém? Glória a Deus. Então, mas o que eu quero nesse momento chamar a atenção nossa, é para atitudes que em regra as pessoas têm que ver. Abra sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aí, lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. É um texto muito conhecido. Versículo 8. Ok? Amém? Já está ali, quem quiser acompanhar, vamos lá. 17, 8 de 1 Reis diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, 10, né? Então ele se levantou,
foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, te peço, uma vasilha, um pouco de água para que eu beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, olha o que ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho. Leia comigo agora, igreja. Para que o comamos e depois morramos. Irmãos, é isso que eu vejo instalado no pensamento das pessoas: o desespero, o pensamento ruim. Eu não tenho agora para onde ir, eu não sei o que fazer. E eu me recordo da minha vida, durante quanto tempo eu, sem recursos, eu entrava em desespero. E tem uma coisa pior do que isso: é você achar que precisa dar um pontapé, uma ajudinha para Deus. Eu conheço gente que demora a vir para a presença de Deus, demora a vir para a igreja, porque diz assim: não, primeiro eu quero fazer a minha vida, como se fosse possível fazer uma vida longe de Deus, como se isso fosse possível. Então essa viúva, Agar, quando os recursos acabam, o que elas estão esperando? A morte. E eu vou trazer para nós, sim, para a geração de hoje, porque isso aqui mostra uma tendência. Eu aprendi com um grande palestrante, e olha que legal, ele diz assim: um acontecimento não estabelece tendência, 2 acontecimentos estabelecem tendência. Já é a segunda vez, e nós vamos ver ao longo da Bíblia, eu vou adiantar já para vocês, quantas vezes o povo no deserto preferiu a morte. Quantas vezes o povo murmurou no deserto, e afligindo Moisés e dizendo: por que você nos tirou de lá? Só porque a gente era escravo? Melhor era morrer lá. Por quê? Porque os recursos, quando vão se esgotando. Mas eu ouvi uma frase de uma pessoa, não sei nem se está me assistindo aqui, e ele falou algo que é forte, irmãos. Ele disse assim: para quem tem fé, preste atenção e grava aí no teu coração. Ele disse assim: para quem tem fé, o recurso nunca termina. Porque essa mulher, ela estava esperando a morte. Não, eu não tenho que te dar para comer. Mas Deus está falando que Ele preparou uma mulher para sustentar. Vai lá, habita lá, porque eu preparei uma mulher, uma viúva que vai te sustentar. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente passa batido, mas vamos pausar um pouquinho? Que loucura é essa? Por isso que diz, é loucura para os de fora, para os do mundo. Para nós que cremos é poder de Deus. A palavra de Deus é poder. Por quê? Olha que loucura aos olhos humanos, olha que loucura aos olhos naturais. Ela vai mandar o profeta numa casa que não tem comida. Deus vai mandar o profeta na casa de uma mulher que não tem comida. A pergunta que eu faço: o propósito era para o profeta ou era para a mulher? Os dois. Para os dois. Há uma experiência sendo gerada na tua vida, na vida da tua família. Mesmo quando vem até você necessidades que você não pode suprir, que você vai olhar e vai falar: o que eu vou fazer?
Porque muitas das vezes a gente não enxerga. Lembra de Agar? O poço estava ali. Estava ou não estava? Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. No capítulo 16, quando Agar tinha acabado de ter Ismael, a Bíblia vai dizer que ela estava grávida de Ismael. A Bíblia vai dizer que ela tem uma briga. Na verdade, a Sara fica muito brava com ela e começa a brigar com ela. Aí ela foge. Quem fugiu? Agar. Ela foge. Sabe aonde que o anjo encontra ela? Numa fonte de água. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: 14 anos depois, essa mulher agora vai estar sendo mandada embora. Ela sabia o caminho de uma fonte? Sim ou não? Mas não enxerga. Não enxerga. E é isso que Deus está falando muito ao meu coração, sabe? Tem uma fonte jorrando perto de você. Você não está enxergando. Está enxergando. Olha, eu sei que você pode olhar para a tua situação e ver assim: eu não tenho saída. Eu sei que muitas das vezes você pode estar olhando para a tua relação. Eu gosto muito de falar de casamento, porque às vezes a gente olha e falou: acabou o amor, então eu estou sem recurso. Mas Deus é aquele que faz transbordar amor. Ele faz renovar na sua vida, na sua casa, na sua família, aonde você for. Aonde você for. Vamos ver um pouquinho dessa questão de recursos. Eu gosto muito dessa passagem, Atos 27. Você que gosta de passear na Bíblia, hoje é o dia, irmãos. Hoje é o dia. Atos 27, versículo 20. Pastor William gosta muito desse texto, já ouvi ele pregar várias vezes. Diz assim, colocar aqui, amém? Não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. O que está acabando aqui agora? Esperança. E eu vou falar para você, eu já me vi sem esperança. Tem um ditado que diz, é um ditado, mas eu gosto muito: enquanto há esperança, há vida. Quantas são as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, ou talvez esteja aqui, que pode dizer: olha, eu vim aqui hoje porque é o último recurso, eu não tenho mais esperança. Eu não vejo mais saída para o meu casamento, eu não vejo mais saída para a minha família, para o meu filho. Às vezes é um esposo que está no vício, da bebida, às vezes não sei o que é. Mas o que Deus manda lhe dizer hoje, esse é um recado de Deus, e eu tenho muito cuidado quando eu digo isso. O que Deus manda lhe dizer é: não perca a esperança, eu estou aqui, eu sou contigo. Não foi isso que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias, até, quem lembra? Oh, por isso que é bom estar no meio de crente, tá vendo? Até a consumação. Agora, a questão é, o que falta? Porque sempre falta. Verdade ou não? Sempre falta, irmãos. E nós vivemos um mundo que ensina-nos a dizer: não falta nada. Não, sempre falta. Eu posso ser próspero, eu sou feliz com tudo aquilo que Deus me deu, mas eu não quero mais nada. É isso? Quem não quer mais nada aqui? Sempre falta. E Deus, Ele está falando assim: eu posso te dar, eu posso suprir, eu posso agir em teu favor. Nesse caso de Paulo aqui, quem conhece a história, eles já não tinham mais esperança de salvação, e ele vai falar com Deus, e Deus vai chegar para ele e vai dizer: Paulo,
eis que eu guardei todos que navegam contigo. Ninguém vai morrer. O navio, esse vai perder, mas todos que navegam contigo. Então eu vejo isso como um recado de Deus para nós. Quem é que está navegando contigo? Quem é que está remando contigo? Porque se tem uma coisa que é triste, é nós estarmos remando sozinho, navegando sozinho. Mas se tem alguém contigo nesse barco, na tua casa, na tua família, e você fala: pastor, eu tenho alguém que está no barco comigo, às vezes não está remando, mas eu quero que ele venha remar. Deus vai salvar a tua casa, Deus vai salvar a tua família, Deus vai trazer esperança de volta. Olha só, Êxodo 17, comecinho da Bíblia. Falei que a gente ia falar disso. Versículo 3. Glória a Deus. Vamos lá, igreja. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Irmãos, o que faltou agora? Água. De novo, nós estamos falando de água. E faltou água. Sabe, queridos, eu sou muito sincero, sempre procuro ser sincero. Nós somos tão bons para julgar. Nós, que eu digo, nós. Aqui na igreja não, né? Mas lá fora, né? Como dizem. Por quê? Porque quando eu leio esses textos de Êxodo, essa murmuração desse povo, eu julgo. Pastor, o senhor não deve julgar. Eu sei, mas eu julgo. Eu falo assim: que povo ingrato. Esse povo viu 10 pragas atingir o seu opressor. Esse povo viu o mar se abrir, gente, olha, tenta imaginar 2 paredes de água se formando, tenta imaginar isso diante dos teus olhos. 2 paredes de água se formando e ficando um chão tão seco que a Bíblia diz que eles atravessaram a pés enxutos. Agora estão murmurando por falta de água. E quando eu vejo isso, eu falo: esse povo é muito ingrato. E aí Deus vem, o Espírito Santo me pega e ele fala assim: você não pode falar, que tantas vezes eu te dei água e você também murmurou. Tantas vezes eu te dei comida, tantas vezes eu te livrei da morte, tantas vezes eu agi em teu favor e você ainda murmurou também. Então, irmãos, o que eu hoje tento aqui para mim, essa palavra tem que passar por mim primeiro. Se ela não for, é em vão eu estar aqui. A palavra tem que fazer efeito em mim. E o que Deus está falando? Eu sou aquele que provê. Eu sou Jeová Jireh, aquele que provê, aquele que não deixa faltar. Porque nós reclamamos tanto, murmuramos tanto daquilo que não temos, esquecemos de agradecer, de olhar, de dar ênfase naquilo que temos. E Deus tem falado nos últimos tempos muito comigo isso. Nós viemos de uma pandemia em que
nessa pandemia, o que faltava àqueles afetados? Quem sabe me falar? O que faltava para quem pegou Covid? Sim ou não? Mas faz assim, ó. Quantas vezes você está respirando e nem se liga de que você tem ar? Eu não gosto de falar isso, mas eu vou falar porque Deus tocou aqui agora. Minha mulher me viu parado de frente da geladeira, assim, olhando. Acho que ela achou que eu estava procurando comida, nem estava também. Mas ela olhou assim para mim e eu estava emocionado. Ela falou: o que foi? Eu falei assim: eu estou agradecendo a Deus. Olha para essa geladeira. Não é para ostentar não, igreja. É para glorificar. Abri minha geladeira, tinha fruta, tinha carne, tinha tudo. Mas a gente só vai falar disso ou lembrar quando falta, né? Abre a geladeira, não tem nada. Verdade ou mentira? Posso dizer? Eu gosto de falar de mim, como diz o pastor William, eu fico mais à vontade. Pouquíssimas vezes eu fiz isso na minha vida, de olhar e agradecer pelo que tem. Mas me lembro de várias vezes de eu olhar e falar, toda vez que não tinha nada eu murmurava, eu falava: não tem nada. Não tem nada para comer. E quando faltar para você, seja lá o que for, saiba que você tem um Deus. Eu quero ler, volta uma página, enquanto eles colocam ali, Êxodo 16, versículo 3 também. Mais uma vez, o povo murmura e diz assim, 16:3: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende trazido a este deserto para matardes de fome a toda essa multidão? Mais uma vez, murmurando. Agora era pão que eles queriam. Eu vejo, irmãos, uma similaridade entre os murmuradores que murmuram por tudo. Tome cuidado. São vícios que precisamos esquecer, abrir mão. Parar de murmurar. Parar de murmurar, de reclamar. Olha o versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Tá, versículo 5. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui que vocês amam fazer. Eu sei que vocês amam. Olha para quem está perto de você aí. Vocês não amam, mas vão fazer, porque Deus está pedindo. Olha para alguém aí e fala assim: ó, nenhum dia Deus vai deixar você desprovido. Deus falou assim: é pão que vocês querem? Então agora vai cair pão todo dia. Todo dia, mas sábado não ia cair. Ele falou assim: mas na sexta eu vou te dar dobrado, porque nem um dia vai faltar para você, para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam, ou para aqueles que forem depender da misericórdia dele, porque aquela atitude não estava agradando a Deus, estava? Mas Deus tem misericórdia. O que hoje é importante nós ressaltarmos aqui, que Deus, Ele não age só na vida dos santãos. Ele não age, não é que eu estou te chamando, eu estou te chamando para você ter fé e acreditar num Deus que é pura graça, um Deus que faz por nós mesmo sem nós merecermos.
Um Deus que está agindo na vida desse povo, e Ele está tentando ensinar esse povo um caminho que era para eles fazerem em 16 dias, eles vão demorar 40 anos. Eu quero que você tente economizar tempo, que você consiga chegar aonde Deus quer que você chegue mais rápido, crendo que Ele é Deus provedor. Deus provedor, é essa palavra que sai hoje daqui no meu coração. Ah, pastor, está faltando, o senhor não conhece a minha vida. A vida de tantos aí ninguém conhece. Pastor, eu não tenho mais esperança. Hoje você vai ter, porque Deus vai te pegar, irmão. Deus vai te pegar com essa palavra. Deus vai falar no teu coração. Deus vai falar forte com você. Vai falar assim, é verdade. Lembra de quando você teve eu vou falar só uma coisa. Lembra de quando você teve um grande problema. Lembra de um grande problema na sua vida. Lembra de um momento muito difícil na sua vida que você achou que ia morrer. Lembrou? Por que você está aqui? Passou. Você achou que ia morrer, mas não morreu. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito, Deus tem recurso para te dar. Irmãos, eu estava discutindo esses dias, discutindo o modo de falar, discutindo a palavra, que eu não vou citar nomes. Teve um coach meio, ele não sei se ele é coach, se ele é pregador, mas enfim, não faz. E ele falou que Deus não capacitava escolhidos, que isso é um ditado, falou isso. E eu me lembrei de Noé. Noé era carpinteiro, marceneiro, alguma coisa desse tipo? Não. Olha só, Deus provê até o entendimento, até a sabedoria para você fazer aquilo que Ele quer que você faça, para chegar onde Ele quer que você chegue. Quando Deus tem um propósito, irmão, Ele provê o recurso para você. Se Deus te deu um sonho, grava isso, porque eu vou falar só uma vez. Se Deus te deu um sonho, não duvide, porque eu não tenho coragem, quem sou eu? Eu não tenho recurso nenhum, como é que eu vou chegar lá? Deus vai te dar os recursos necessários, porque Ele é Deus provedor, Jeová Jireh. É Ele quem está te mostrando. Ele vai te fazer chegar lá. Ele chegou para Moisés e falou: Moisés, você vai levar esse povo, você vai guiar esse povo. Moisés tentou de todo jeito sair fora. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Ele vai dizer: não, eu não, manda outro. Não, mas você. E foi. E Deus mostrou para ele que todas as vezes que foi necessário recursos para prosseguir, quem foi que proveu? O povo queria comer carne, não precisa nem ler mais, que a gente já entendeu, não entendeu? Aí murmurou por causa de carne. E Deus falou assim: vocês vão comer carne agora até sair pelo nariz, porque não vai faltar carne para vocês. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo um Deus agindo na vida de tantas pessoas, e elas não entendem. Eu quero falar dessa fonte inesgotável. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Reis. Deixa eu marcar aqui, 2 Reis, irmãos, capítulo 4, preste atenção nisso. Segundo Reis, capítulo 4. Eu conversava com meu amigo, ele não está aqui hoje, meu amigo Gleidson. E ele que falou dessa palavra aqui. Eu falei: meu irmão, é forte isso aí. Ele que falou sobre isso. Diz assim, olha, capítulo 4, versículo 6. Amém? E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda mais vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Leia comigo agora, igreja. Então o azeite, olha que forte o que eu vou falar para você. O azeite não acabou. Diz que o azeite parou. Sabe por quê?
Porque da onde vem esse azeite é uma fonte inesgotável, irmão. Não acaba. Não acaba. Até hoje tem azeite para ser derramado em vasilhas. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer. O azeite hoje simboliza o Espírito de Deus. É um dos símbolos do Espírito Santo. E quem são as vasilhas? Nós. Tem azeite sendo derramado. Se tiver vasilha, tem azeite. Amém, pastor? Se tiver vasilha, tem azeite, porque o azeite, ele não acabou, ele parou. Da onde vem, tem muito azeite para ser derramado. É uma fonte inesgotável, igreja. É uma fonte inesgotável. Olha só, eu não vou ler para nós não demorar muito, mas eu vou citar algumas coisas que Deus colocou, porque eu já vou partir para o final. Lembra daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana? Quem conhece? Deixa eu ver. Aí, por isso que é bom estar no meio de crente. Ó. Jesus vai encontrar uma mulher de um povo que não falavam, que eram rinchados, inimigos. Ele vai ter um encontro com aquela mulher, no sol tá lá em cima. Todo mundo ia pegar água cedinho. E essa mulher não. Essa mulher que é conhecida na Bíblia como a mulher samaritana, ela vai depois que todo mundo foi embora. Por quê? Faltava um recurso para ela. Faltava uma família. Ela vivia um opróbrio. Ela tinha vergonha. E todos zombavam, julgavam essa mulher. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. E Jesus vai chegar e vai ter um encontro com ela. E Jesus vai pedir água para ela. É tão linda essa história, irmãos. Quando Jesus pede água para ela, e ele vai dizer assim: se você beber da água que eu lhe der. Ela vai olhar para Jesus e falar: você não tem com que pegar, não tem corda, não tem balde, o poço é fundo. Ela não estava entendendo. E é normal, muita gente não entende isso. Muita gente fica reclamando a falta de água, a falta de paz. E ele vai dizer assim: se você beber da água que eu te der, vai ter uma fonte inesgotável a jorrar. Entende? Você entende? Enquanto tantos choravam por água, ele diz: eu tenho uma fonte de água que não para. Enquanto lá no deserto murmuravam por água, ele diz: vocês têm que buscar a água que eu lhe der. Isso está em João 4, abra lá João 6. Esse eu quero ler. Evangelho de João, capítulo 6. Eu amo essa passagem, queridos. Diz assim, versículo 35. Jesus, ele disse: eu sou o que, igreja? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Amém? E quem crê em mim nunca terá sede. Enquanto uns murmuram e brigam por comida, por água, esse povo estava atrás de Jesus, seguindo Jesus, por causa do pão que perece. E ele vai chegar e vai dizer assim: ei, trabalhai, pois, por causa do pão que não perece, por causa do pão que não estraga. Eu sou esse pão, Jesus vai dizer. Tem muita gente atentando para aquilo que está faltando, e Jesus está dizendo: olha para mim. Eu sou fonte disso. Eu sou fonte inesgotável. Eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte de água. Olha para mim. Porque no fundo não te falta recurso. O que está te faltando é
fé. No fundo, o que está faltando para muita gente é olhar direito, é procurar aonde que Deus colocou, porque Ele colocou em algum lugar. Não é baixar a cabeça, chorar e murmurar e desejar a morte. Não! A atitude que Deus quer que você saia daqui hoje é: aonde que está? Ei, aonde Deus colocou? É essa a diferença, porque Jesus, Ele está dizendo: eu sou fonte. Aquele azeite nunca acabou. E tem mais daquele azeite para mim, tem mais daquele azeite para você. É que às vezes você está olhando no lugar errado. Às vezes você está procurando no lugar errado. Pastor, na minha vida eu tenho escassez de paz, de inteligência emocional. Você está olhando no lugar errado. Tem gente que fala que acha que é triste porque não acha um parceiro, uma parceira. Eu conheço um monte de gente, verdade ou mentira? Tem um monte de gente que, eu não tenho prazer de viver, não tem ninguém do meu... Não, irmão, é porque você está olhando no lugar errado. Você está procurando o lugar errado. Existe um triângulo que eu chamo de encaixe perfeito, um espaço dentro de nós que é somente Deus. E o dia que você encaixar, aleluia, você vai dizer assim: nada me falta, ou de nada sinto falta. Não é que nada te falta, é que de nada sinto falta, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. E eu vou me recordando, eu vou pregando para vocês e vou me recordando. Minha esposa que está aí pode falar também. Quantas vezes choramos juntos, de mãos dadas, choramos juntos por situações que hoje eu olho e falo assim: que bobeira, que bobeira. Ele sempre esteve do meu lado, Ele sempre esteve provendo, eu só tinha que procurar melhor. Essa é a verdade. Para terminar, irmãos, eu quero que você volte lá em Gênesis capítulo 22 agora. Eu já vou terminar. Você imagina, nós falamos de Agar, da história de Agar, da história de Ismael, sim ou não? Quem lembra? Logo no começo, né? Ela, não quero ver meu filho morrer. Ela pôs o menino longe, porque ela não queria ver ele morrer. E Agar e Ismael foram embora. Tudo bem? Quem que ficou? Ficou Isaac. E agora Deus vai chegar para Abraão, vai falar assim para ele: vai até o monte e eu vou pedir que você sacrifique Isaac. Irmãos, não é à toa que ele é conhecido como o pai da fé. Ele pega Isaac e ele vai... Pastor, eu não lembro se são 2 dias ou 4 dias de caminhada. Você lembra ou não? 3, nem 2 nem 4. Então, eu fiquei no meio termo ali. 3 dias caminhando para entregar aquilo que você mais ama. Não é fácil não, igreja. Não, eu tento imaginar Abraão andando com o menino, andando um dia, andando, e ele olhava e pegava o menino e punha no colo. Você que é pai, você que é mãe, você sabe quem, você que é avô, então nem se fala. Eu pego o meu netinho, eu ponho ele no colo, e aquilo ali é uma... E quem é pai ou mãe vai entender o que eu vou falar. Eu não sei mãe, mas o pai eu tenho certeza, porque eu tinha uma necessidade até exagerada de proteção.
Sim ou não? Quem é pai aqui? Sou só eu que sentia isso? Eu via minhas filhas pequenas, eu falava assim: aqui ninguém toca. Eu tinha isso dentro de mim e carreguei isso durante muito tempo. E agora eu estou vendo Abraão para sacrificar o seu Isaac. 3 dias de viagem. Olha assim, vou terminar aqui, porque não tem como terminar melhor. 22:13. Diz assim: então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Para quem conhece a história, ele vai até o fim, ou até onde Deus mandou. Ele vai pôr o menino, ele vai pegar a faca. Quando ele levanta a faca para sacrificar Isaac, há um brado: não faça mal, agora eu sei que você verdadeiramente me ama. E aí o menino vai ter um momento que o menino pergunta para Abraão: pai, cadê o sacrifício? Cadê o recurso? Quem lembra a resposta de Abraão? Deus proverá. Deus proverá para si o sacrifício. E a Bíblia vai dizer, onde nós lemos, que ele levantou os olhos. Diga aí, irmão, para você mesmo. Se você quiser dizer para alguém, você precisa levantar os olhos. Você precisa olhar para quem pode te ajudar. O salmista já dizia: leva os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro. O que você precisa ir para o recurso que está faltando na tua vida é levantar os teus olhos. A Bíblia diz que Abraão levantou os olhos e atrás dele um carneiro enganchado pelos chifres. Ele pegou e sacrificou no lugar do teu filho. Deus é Deus provedor. Ele é Deus de recursos. Não se desespere. Eu não sei, de verdade, não sei o que está te faltando. Não sei. Eu só sei que se você olhar para cima, para de procurar do teu lado. Para de procurar em quem não pode te ajudar. Se você olhar para cima, você vai encontrar a resposta que você tanto busca. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Procure aonde você vai encontrar. Olhe para cima, busque Jesus. Ele nunca desampara. Davi disse: fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Assim vai ser na sua vida. Amém? Levante sua mão assim. Deus, leva o teu povo para casa em paz, segurança. Livra, meu Deus, de toda e qualquer intenção cilada, maligna de Satanás. Guarda ele, meu Pai, guarda ela, protege como a menina dos teus olhos, propriedade particular do Senhor. Que eles possam viver uma semana abençoada, que eles possam crer que Tu és Deus provedor. Proveja, Pai, na vida de cada um, para que fique sabido que o Senhor é Deus. Eu despeço o Teu povo da Tua casa, mas jamais da Tua presença, na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que diga amém. Tchau, igreja. Deus abençoe você.